Uma boa parte das pessoas que procura a gente no consultório, elas vêm para melhorar a sua aparência. Isso é o dia a dia do dermatologista. Só que uma grande parte das pessoas vem com uma queixa específica. Por exemplo, eu acho que o meu sulco está muito fundo, eu acho que as minhas rugas estão muito fortes, quando na verdade nós dermatologistas a gente tem um olhar mais global. Então eu queria mostrar para vocês uma ferramenta muito bacana que eu estou usando agora, que é uma ferramenta que avalia globalmente o rosto através de 5 pilares. E aí, o que é super legal disso é que a gente faz essa avaliação junto com o paciente. Então, não é simplesmente eu que estou olhando, a gente vê a nossa escala de prioridades. Então, eu vou apresentar isso para vocês e nós vamos ver essa avaliação facial em 2 pacientes hoje. Deixa eu só colocar aqui o título da live. Se vocês quiserem, também pode mandar perguntas. Agora eu peço só, se possível, para mandar pergunta aqui pelo ponto de interrogação, tá? Porque daí eu posso responder com mais calma no final. Então, para quem chegou agora e não me conhece, meu nome é Walter Loureiro, sou dermatologista, eu sou professor da disciplina de dermatologia na Universidade do Estado do Pará e também preceptor na residência médica em dermatologia e um dos staffs do ambulatório de cosmiatria e também do ambulatório de unhas. Então hoje nós vamos conversar sobre avaliação facial. Então eu tenho um pequeno conflito de interesse, eu sou speaker de um laboratório Galderma, que é o laboratório que desenvolveu essa escala de avaliação facial, mas eu acho essa ferramenta muito, muito legal. Então por isso que eu quis dividir com vocês. Então como que funciona essa ferramenta? Então a primeira coisa que a gente faz é conversar com o nosso paciente sobre o que está incomodando ele, quais são as suas queixas principais, se tem uma sensação, por exemplo, de que o rosto está ficando mais flácido, mais mole, mais manchado. Então, eu explico a escala para eles e aí a gente vai conversando sobre isso. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, pegar aqui. Ficou todo bagunçado aqui. Vamos ver se eu consigo aqui agora. Peraí. Então, a primeira coisa que a gente faz é explicar os pilares. Então, nos pilares de avaliação facial, primeira coisa que nós temos seria a qualidade de pele. Então, o que é a qualidade de pele? É um conjunto de coisas que dão aquele aspecto com mais viço ou menos viço na pele, aquela pele que parece que não está mais radiante, que perdeu o seu brilho. Então, o que a gente avalia? Primeiro de tudo, a perda de brilho. Então, se é aquela pele que está com aquela sensação de mais apagada. E aí, o que a gente faz? A gente avalia junto com o paciente, vê o quanto que para ela acha que perdeu o brilho da pele. Se perdeu pouco, se perdeu muito, e a gente gradua numa escala que vai de 0 a 3. Sendo que 0 é tipo, não perdeu nada, né? E 3 é que piorou absurdamente. Então seria algo como nada, leve, moderado e grave. Então a primeira coisa que a gente faz é isso, é avaliar como que está esse estado da qualidade da pele com relação à perda do brilho, né? Que isso tem muito a ver com a hidratação da pele, essa perda do brilho. A segunda coisa relacionada à qualidade de pele que a gente avalia é a firmeza da pele. Então a pele da gente, imagina o seguinte, isso eu falei acho que naquela live que teve sobre avaliação sobre cuidados com a pele feminina, mas como que eu gosto de fazer uma analogia? Eu gosto muito de comparar o rosto com um travesseiro. Né? Então a gente tem a fronha do travesseiro e a gente tem o recheio do travesseiro. Então a flacidez seria a qualidade da fronha do nosso travesseiro. Então se você tem uma fronha que ela é muito fininha e que quando você puxa vem como se fosse um papel, é uma pele que já está muito flácida, né? Que perdeu aquela firmeza, que perdeu aquela aderência dela. E isso a gente consegue graduar também. E aí o paciente muitas vezes tem a noção disso. A gente pode ajudar, né, com algumas manobras, como por exemplo mexendo aqui nessa área para ver o quanto que movimenta e principalmente puxando, né? A gente puxa essa área daqui e vê o quanto de pele que vem. Então vocês podem fazer isso em casa também para ver o quanto da pele que é puxada, né? Quanto que levanta, formando como se fosse uma tenda e tentar lembrar como que isso funcionava antes, se isso puxava mais ou puxava menos. O segundo pilar da avaliação que a gente faz é com relação ao formato do rosto. Então a gente tem alguns formatos de rosto que eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque isso acho que é uma coisa mais técnica e essa conversa hoje não é tão
focada na técnica para dermatologista, só para apresentar essa ferramenta. Então a gente tem rostos que são mais quadrados, mais ovalados, em formato de coração. Só que o que importa para a gente nessa ferramenta, principalmente, é relacionado ao contorno, né, do rosto. E aí a gente percebe o que, principalmente com o passar do tempo, é que da mesma maneira que a gente vai perdendo essa firmeza aqui, a gente perde essa firmeza aqui embaixo também. Então aí é como se o rosto fosse caindo, como a gente consegue ver bem nessa foto, né, aqui do lado direito, já a simulação de uma paciente já com mais idade, onde perdeu essa firmeza e está caindo, né? Fica como se fosse uma coisa meio pendurada aqui para baixo, que em inglês eles chamam isso de jaw, mas em português não tem uma tradução muito espetacular, só que vulgarmente chamam isso de bulldog, né? Como se fosse aquele aspecto do cachorro bulldog, que faz essa perda de contorno aqui. Então o que é muito comum? A pessoa tem o queixo, que é mais proeminente, essa parte mais funda aqui atrás do queixo, essa parte meio caidinha aqui que forma o bulldog, e depois a mandíbula, que muitas vezes já até perdeu o formato dela, como a gente pode ver aqui na foto. Então a gente vê que nessa segunda foto, já da paciente mais envelhecida, aqui a mandíbula ela praticamente já não tem mais definição nenhuma. Isso é muito importante na hora da gente tratar, que daí eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Ainda relacionado com o contorno do rosto, o ideal é que a gente avalie o rosto tanto de frente, quanto a 45 graus, e quanto de lado, a 90 graus. Que com isso a gente consegue perceber os contornos nas 3 dimensões do rosto. Porque aí a gente pode ter não só essa flacidez aqui embaixo, mas a perda de volume também influencia nisso. Porque a gente tem, por exemplo, toda essa estrutura óssea, né, que fica por debaixo desse travesseiro, e essa estrutura óssea ela vai sendo reabsorvida com o tempo também. É ela que dá o suporte ali para tudo. Então, muitas vezes, com o passar do tempo, pela própria conformação, né, do rosto da pessoa, ela vai perdendo essa definição. Por quê? Porque o osso vai sendo reabsorvido, porque a gordura do rosto vai sendo reabsorvida. Então, lembrando daquela história que eu falei do travesseiro, né, como se fosse o rosto um travesseiro, né, a pele, a fronha, a parte de dentro do recheio seriam esses pacotinhos de gordura que a gente tem no rosto, que a gente chama de coxins adiposos. Então esses coxins adiposos tem um monte no rosto da gente. A gente tem alguns, eu vou me aproximar aqui um pouquinho para ver se eu consigo mostrar, a gente tem alguns que não são absorvidos nunca, né, ou praticamente nunca, como o nasolabial, que é esse que forma essa bananinha aqui do lado. A gente tem alguns aqui que são os malares, mais próximo no meio, aqui mais para trás. A gente tem uma gordurinha embaixo aqui do músculo que faz a contração dos olhos, que é a gordura infraorbicular. Então, assim, essas gorduras elas vão sendo reabsorvidas em velocidades diferentes com o passar do tempo e vão murchando, como se fosse um travesseiro murcho. Então, quando a gente tem essa perda de volume, que o travesseiro vai murchando e a fronha vai ficando mais mole, a tendência que tem é o quê? Isso tudo cair, que é o que dá aquele aspecto de rosto derretido. Então, isso a gente vai graduando. A outra coisa que é importante a gente ver é a proporção do rosto. Então, o rosto ele tem que ter uma certa proporção. O que é essa proporção? A gente pega o tamanho do que a gente chama terços da face. Então, a gente pega o tamanho do terço superior, que é mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando, o terço médio, que é isso aqui, e o terço inferior, que é essa parte de baixo. Aí entram algumas particularidades, né? Então, na mulher, o que a gente acha ideal em geral? É que a mulher tenha essas 3 proporções muito parecidas umas com as outras, ou eventualmente essa da fronte, que é essa superior, um pouquinho maior do que as outras. No homem já é o inverso. No homem a gente quer o quê? Que esse terço inferior seja predominante em relação aos outros, né? Então a gente vai ver essa relação dessa proporção, como por exemplo aqui na foto, algumas pessoas têm esse queixo mais para dentro, né? Que é o que a gente chama de retrognatismo. Então, às vezes, isso fica mais para dentro. Às vezes, o lábio, né, também, ele fica um lábio que ele é mais para dentro. A gente tem alguns cálculos, algumas linhas que a gente pode traçar, mas, como eu falei, também isso é uma coisa que é mais específica. Mas seria basicamente para a gente avaliar essa desproporção, esse imbalanço, né, do rosto. Que isso seria o terceiro pilar. Lembrando que depois a gente vai mapear isso aqui e eu vou mostrar como. A simetria do rosto é o seguinte: se a gente dividir o rosto da gente no meio,
um lado nunca vai ser igual ao outro. Sempre é um pouquinho diferente. A gente tem um sulco que é mais fundo, às vezes tem uma sobrancelha que é um pouquinho mais baixa, às vezes a gente tem uma olheira que é um pouquinho mais funda de um lado do que do outro. Então é normal. Tem até umas imagens que quem tiver curiosidade pode procurar na internet, que mostra assim, repetidos os lados, né? Tipo, 2 lados direito repetidos, espelhados, ou 2 lados esquerdos, e nunca é melhor do que um lado um pouquinho diferente do outro. Lógico que se a gente tem assimetrias que são um pouco mais grosseiras, por exemplo, como aí na foto, uma sobrancelha que é muito caída, um sulco que é muito mais fundo, às vezes a boca que é um pouquinho mais torta, algumas pessoas têm paralisia facial, né, de um músculo que puxa só para um lado em relação ao outro, então a gente pode tentar corrigir isso. Agora, lógico, é muito importante a gente levar em consideração o quanto que isso incomoda o paciente, porque às vezes a pessoa tem isso e pra gente parece uma coisa assim enorme, mas isso às vezes é o menor dos problemas. Então isso é que é legal dessa ferramenta, porque a gente faz essa avaliação em conjunto, né, com o paciente, para a gente ver não só junto com ele o que é mais importante, mas também o grau de importância e o quanto que está incomodando. E o último passo que a gente tem, né, que seria o quinto pilar, é a expressão do rosto. Então a gente tem tanto a expressão estática quanto a expressão dinâmica. O que é isso? A expressão estática são aquelas ruguinhas que ficam no rosto da gente, mesmo sem a gente estar fazendo aquela cara de brava ou aquela cara de assustado, que são as rugas dinâmicas. Então, com o passar, aí a gente tem 2 fatores, né? O primeiro fator é que a musculatura do rosto da gente, na verdade do corpo todo, né? Existe uma coisa que chama tônus muscular, que é um estado que o músculo fica sempre contraído, um pouquinho. Então ele está sempre ali um pouquinho firme, não está 100% relaxado. Então a gente tem às vezes algumas rugas que mesmo sem a gente forçar já estão lá meio paradinhas, mas que a gente consegue melhorar bastante quando a gente relaxa por completo esse músculo, né? E as rugas dinâmicas são aquelas que ficam mais quando a gente força. E isso foi uma coisa que eu falei naquela live anterior sobre a de cuidados com a pele feminina, que algumas pessoas às vezes começam a usar, por exemplo, toxina botulínica jovens. Por quê? Porque tem aquele hábito de contrair, vira a glabela, que é essa área daqui, vira quase que uma válvula de escape. A pessoa fica o tempo todo com aquela cara mais séria, né? Então a gente consegue melhorar muito isso com a toxina. A gente tem uma escala adicional, né, que seria para pigmentação, né, que seriam as manchas da pele, e para as cicatrizes da pele, né? Então aí, o que a gente faz? A gente pega, deixa eu achar aqui que saiu da ordem aqui as fotos, a gente pega essas características e a gente joga nesse círculo, não sei se dá para ver direito aí, mas a gente joga nesse círculo aqui, que é para justamente a gente conseguir pegar e graduar, e depois que a gente gradua, poxa, fugiu aqui, eu vou procurar aqui para ver se ele aparece. Poxa, não apareceu aqui, ficou meio perdido aqui nas fotos, mas não tem problema, a gente faz aqui no papel, que eu já fiz de backup. Então o que a gente vê aqui? Então se a gente olhar, a gente tem essa parte bem redondinha, que a gente chama, sei lá, tipo de mandala, né? Por motivos óbvios, parece uma mandala, e a gente vai mapeando. Então lembra que eu falei daquele negócio? 0 não incomoda nada, 1, 2 e 3 é o leve, o moderado e o grave? Então a gente vai fazendo pontinhos aqui, né, nessa escala, e aí a gente depois vai conectar e formar uma figura. E essa figura vai direcionar para o que está incomodando mais a pessoa, né? E a partir daí a gente consegue propor alguns tratamentos, né? Que seria o tratamento de qualidade da pele, que seria o tratamento para melhorar o formato do rosto, para melhorar as proporções, para melhorar a simetria facial, né? Que seria a simetria do rosto. E lembrar que o que? A nossa avaliação dinâmica, né? E a avaliação estática, que é aquela avaliação que a gente faz do paciente movimentando ou parado. Então, quando eu falei que a gente ia fazer a avaliação global de 2 pacientes, eu não estava brincando, são 2 pacientes globais mesmo. Então, eu vou chamar a nossa... acho que ela não vai se incomodar dessa foto, porque essa foto é pública. Então, a nossa primeira paciente é a Geisa,
né? A Geisa, ela tem 30 e poucos anos, trabalhava numa novela chamada Força do Querer. Então a Geisa é o quê? Ela é uma mulher batalhadora, policial militar, ela tem uma rotina que é muito ativa e muito tensa, ela tem uma dupla jornada, porque além de ser policial militar, que não é fácil, ela treina para ser uma lutadora profissional de MMA, e aí os treinos são intensos e extenuantes. Ela fica muito cansada, né, nesses treinos, o que faz com que ela tenha um grande consumo da gordura corporal dela, né, que não é localizada, né, então isso é uma coisa que é meio geral, e uma grande formação de radicais livres, né. Ela vem porque ela acha que a aparência dela está sempre cansada, né, mas mesmo que ela durma bem, os amigos acham que ela sempre está com um pouco de cara de brava, né, ou com um olhar um pouquinho triste, né, e sempre sério. E ela acha que é isso mesmo. E ela acha que é isso por quê? Porque sendo policial militar e trabalhando num meio que é essencialmente masculino, ela, como toda mulher que trabalha num meio que é essencialmente masculino, sabe que assim, às vezes precisa ser extremamente severa ou ser brava. Por quê? Porque às vezes acha que isso vai impor mais a sua posição naquele meio. Então, quem é mulher nesse meio, quem conhece uma mulher que convive nesse meio, sabe bem que é isso, ainda bem que isso está mudando. Mas ela sente essa necessidade, né, de se mostrar firme para ser respeitada. Então ela sempre está com essa cara meio séria. E ela, às vezes, até gosta um pouquinho disso, que é para mostrar que ela não está de brincadeira, nem no trabalho como policial militar e nem como lutadora de MMA, onde essa expressão dela é extremamente importante. Então, conversando com a Geisa, a gente foi primeiro conversar sobre se alguém quiser aproveitar, então vai começar a avaliação, então se quiser, clica no aviãozinho para mandar para alguém que se interesse, né? A gente ainda vai ter mais um caso depois. E se tiver alguma pergunta sobre isso, sobre o que eu vou falar agora, é só colocar aqui na caixinha de perguntas. Então, assim, a gente vai começar pela avaliação da qualidade de pele da Geisa. Aí a Geisa disse o quê? Que ela acha... Pergunta assim, você acha que sua pele está perdendo o viço, né? Ela, como toda boa carioca, assim, gosta de ir à praia no final de semana, às vezes pega aquele sol no dia a dia mesmo, então todo dia ela pega um pouquinho de sol, que é, enfim, aquele bronzeado oculto, né, que algumas pessoas têm de cidade de praia, e ela acha que isso não incomoda muito não, então a gente marcou naquela escala de gravidade dela. E aí eu perguntei para ela, mas você acha que a sua pele está ficando mais flácida, que isso aqui tem perdido a firmeza? E ela achou que tem perdido muito a firmeza. E é uma coisa que a gente nota mesmo fazendo a avaliação facial. E talvez muito disso tenha a ver com essa atividade dela mais relacionada às artes marciais. Porque o MMA é uma atividade que consome muito. Então gera muitos radicais livres. E a gente sabe que os radicais livres, eles degradam o colágeno. E o colágeno é o que dá firmeza para a pele da gente, é o que é o cimento, né, da pele. Então deixa ela mais firme. Então se você se expõe ao sol, que gera radicais livres, e se você faz uma atividade muito pesada, que também gera radicais livres, a tendência é que isso vai ficando um pouco mais flácido, e ela tem notado isso, né? Segundo, eu perguntei para ela, você acha que o seu rosto mudou um pouco? Né? Que o contorno piorou, ou que o contorno assim, tem ficado mais flácido, ou em alguma área tem ficado mais caída, ou parece que está faltando um pouco de gordura em algum lugar? E ela achou que a parte da mandíbula, embora fosse muito bem definida, talvez tivesse um começozinho de flacidez, que embora para mim eu achasse que não fosse tanto, né, que nessa foto aqui do lado a gente vê aqui um pouquinho melhor, ela acha que era uma coisa que estava incomodando muito ela. Mas não tanto quanto outras coisas. E o que incomodava mais, na verdade, era esse aspecto meio sugado, né, que aquelas pessoas que fazem atividade física de endurance ou muito prolongada às vezes fica. Né? Então fica com aquele aspecto meio chupado do rosto. Então isso era o que incomodava mais ela. Então a gente colocou um 3 nessa escala. Partindo para a proporção do rosto, a gente foi ver, talvez assim de lado a gente consiga ver até um pouquinho melhor, mas a gente viu o quê? Que os terços, né, como eu falei, o de cima, o do meio e de baixo dela, são muito bem proporcionais. Né? Ela acha que talvez a testa seja um pouquinho maior, mas assim, incomoda um pouquinho a ela, mas na mulher, como eu falei, isso é uma coisa que a gente espera até, então a gente acabou marcando 1. Então uma coisa que se puder melhorar, ótimo, mas se não der para melhorar, também não é uma coisa que está incomodando muito. Da mesma maneira que a simetria do rosto, aqui está um pouquinho prejudicado porque as fotos estão um pouquinho mais de lado,
Mas lógico, ela tem um lado, por exemplo, esse lado daqui da esquerda dela, que é um pouquinho mais fundo, a sobrancelha dela é um tiquinho mais baixo, mas ela concorda que é uma coisa que é muito leve. Então não é definitivamente uma prioridade no nosso tratamento. Agora, passando para a expressão, o que é que a gente vê? É que ela descarrega muito nessa área, né? Na parte daqui da glabela, principalmente porque ela fica com aquele estado que eu falei, que parece que o músculo está sempre contraído um pouquinho, porque ela está sempre tensa, né? É uma atividade muito tensa que ela tem, nessa atividade de policial militar. Então ela sempre fica um pouquinho tensa e ela às vezes força um pouco mais para justamente ter esse aspecto de seriedade um pouco maior, que para ela, principalmente no MMA, onde você não pode parecer uma pessoa muito relaxada, você tem que entrar agressiva, né, no ringue. Então ela achou que talvez isso daí fosse realmente uma coisa que tivesse, assim, realmente talvez pudesse tratar, mas não é uma coisa que ela quer, assim, tratar agora, né? Que faz tanta questão de tratar. Então a gente foi mapear um pouquinho o que seria essa mandala, né, dela. Então, lembrando que quanto mais para dentro as coisas estiverem, é porque elas estão incomodando menos. Quanto mais para fora elas estiverem, é que estão incomodando mais, né? Então, se a gente for olhar, aqui se quiser clica nos comentários que eles baixam um pouquinho, dá para ver melhor. O que está incomodando mais a Geisa? É a questão do formato do rosto, mas principalmente a perda de volume, né? Que é a diminuição do volume nessa área. Então, se a gente voltar aqui na fotinho dela, a gente vai ver que esses coxinhos gordurosos dela estão muito murchos, né? Por quê? Por causa desse, como eu falei, do consumo de gordura que ela tem nessa área. E aí, como que a gente trata isso? A reposição de volume a gente trata através dos preenchedores. Então, os preenchedores, existem vários tipos diferentes. Eu trabalho só com um tipo que é o ácido hialurônico, porque eu acho que ele tem um perfil de segurança muito grande, né? Então, além dele ter um risco de alergia muito baixo, ele, se você, sei lá, não gosta por algum motivo ou tem alguma complicação, ele é facilmente dissolvido. Então, é tipo como se fosse uma gelatina que a gente coloca ali na pele para devolver o volume. É como se a gente fosse encher um pouco a fronha ali do travesseiro, né? E a gente tem diversos tipos diferentes de preenchedores. Eu trabalho com uma linha que tem 9 tipos diferentes. Então você vai desde um preenchedor que ele é muito duro e firme para poder refazer aquela estrutura óssea que às vezes a gente não tem mais, ou às vezes para corrigir algumas desproporções, como por exemplo quem tem o queixo muito pequeno e a gente consegue criar uma estrutura nova ali no local, até um que ele é muito fluidozinho, né? Que ele é quase que só para hidratar a pele, que é para justamente devolver aquela história do brilho, que algumas pessoas acham que perde com o tempo, né? Principalmente à medida que vai ficando mais velho quando se expõe ao sol. Então existe um mundo gigantesco de preenchedores diferentes. Então se a gente for olhar aqui para a Geisa, o que é que ela está precisando aqui? Ela precisa principalmente de repor volume nesse local, porque ela está tendo um consumo de volume. Se a gente for olhar aqui até mais nesse lado, a gente vê que ela tem uma estrutura óssea excelente, né? A gente vê que a mandíbula é muito bem definida, o que estica essa área e faz com que a gente não perceba praticamente aqui esse gordinho aqui de baixo, porque ele dá uma esticadinha, é assim que a gente disfarça o bulldog, a gente vai ver isso daí mais pra frente. Ela tem o ângulo da mandíbula muito bem definido, ela tem, se quisesse ser extremamente chato, só essa parte aqui, logo atrás do queixo, um pouquinho mais fundo, mas que pode ser simplesmente pelo ângulo da foto. Mas essa estrutura óssea daqui de cima, que a gente chama de arco zigomático, ela tem muito bem definido, então a gente não precisaria definir isso mais. A gente vê que ela tem realmente o que? É essa parte daqui muito funda. E isso a custas de consumo de gordura. Então a gente devolveria o volume para essa área e a gente pode até fazer uma coisa em 2 planos que a gente chama, que é fazer um preenchimento mais profundo, que é para levantar isso tudo, e um preenchimento para definir, para deixar essa área um pouquinho mais arredondado, e são tipos de preenchedor diferentes. É um preenchedor que ele é mais fundo, para levantar isso tudo, para a gente não ter aquela coisa artificial que às vezes fica, né, com a pessoa quando sorri, fica aquele aspecto de bola, né? E um bem molinho que a gente coloca por cima, que é para ter uma textura de gordura. Então, assim, a Geisa resolveria o problema dela com isso. Isso a curto prazo melhoraria muito isso, e num segundo momento ela veria
a melhora da firmeza da pele com a bioestimulação, que se a gente pegar aqui na mandala, embora não seja a coisa que está agredindo mais, né, que seria aquela coisa mais grave, né, aquela queixa mais, é uma coisa que está incomodando. Porque a gente vê que, se a gente fosse pensar fora do contexto da paciente, a gente priorizaria as rugas de expressão com a toxina botulínica. Mas, como eu falei, ela quer ter essa cara de mais agressiva, que isso é uma coisa que ajuda ela no trabalho e no esporte. Então, embora isso talvez fosse uma prioridade, a gente deixou para o segundo lado, a gente concordou. Então, isso é que é legal dessa ferramenta, porque a gente pega e discute e individualiza o tratamento. A gente não vai fazer uma regra de bolo para cada pessoa. Então, cada pessoa tem a sua prioridade, a sua necessidade, e isso é uma coisa que a gente define junto. Então, para a Geisa, o que a gente fez de planejamento? Seria fazer um protocolo que a gente chama de Firme Lift. O que é isso? É o uso de um bioestimulador e de um preenchimento. O preenchimento vai fazer o quê? Dar esse efeito lift, que é levantar essa parte aqui, onde a gente tem esse fundinho dela, né? E o firme, que seria de firmeza na pele, onde a gente faz o bioestimulador nessa parte da moldura para quê? Para firmar, tracionar um pouquinho e evitar que isso daqui caia, para que não tenha aquele aspecto derretido do rosto. E para ela, para a Geisa, é super interessante esse firme lift, porque o bioestimulador, ele faz é como se ele... Imagina assim que a gente tem uma produção de colágeno, a gente tem uma poupança de colágeno na nossa pele. E a partir dos 30 anos, lembrando que ela tem uns 30 e pouquinho mais ou menos, a gente vai tendo uma queda mais ou menos de 1% de colágeno por ano. Então ele vai caindo. E a Geisa tem um consumo muito maior porque ela é atleta, né? Ela faz MMA, faz um esporte que é de alto impacto, muito aeróbico, então ela tem um consumo maior. Então o colágeno dela vai cair muito mais do que 1% por ano. Então, quando a gente pega e faz um bioestimulador na Geisa, a gente faz um depósito no banco de colágeno dela. Então, aquele colágeno que estava caindo, ele vai, e faz um depósito e sobe de novo. Aí ele vai cair, porque ela vai continuar a atividade dela durante alguns anos. Aí vai caindo, a gente faz de novo. Vai caindo, a gente faz de novo. Então, isso é muito legal, porque a gente faz a história do prejuvenation, que é a gente preventivamente preparar a pele dela para que ela tenha um envelhecimento mais natural, demore mais para envelhecer a pele, para que ela envelheça com mais cuidado, com mais qualidade. Então isso é uma maneira da gente pegar e olhar. Aí à medida que a gente define qual que é o tratamento, explica qual que é o tratamento e faz o nosso escalonamento com a paciente, a gente trata, venceu essas etapas, a gente vai reavaliar, porque isso é mutável, né? Então não só mudam, o rosto da pessoa muda, porque o processo de envelhecimento continua e também os nossos tratamentos, né, vão fazendo efeito, e aí a gente vai vendo, a gente vê como é que fez isso e vai comparando, e as prioridades vão mudando e vão sendo ajustadas, tá bom? Então acho que deu para entender. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso que eu falei do tratamento da Geisa, pode mandar aqui no pontinho de interrogação, que daí eu respondo depois, vou deixar um tempinho para dúvida no final. Pode mandar aqui nos comentários. Eu vou passar agora para o segundo caso, tá? Que é uma outra avaliação global, né? E aí pode mandar, se quiser, no aviãozinho para alguém que você acha que vai gostar de ver essa live, tá? Então a nossa segunda paciente global é a Thelma. A Thelma, ela é uma paciente que tem 50 e poucos anos, mais ou menos, né? Apareceu pela primeira vez numa novela... Primeira vez não, né? Mas aparece uma novela chamada Amor de Mãe. A Thelma, ela é apaixonada pelo filho dela. Ela é capaz de qualquer coisa para ter ele por perto. Só que a vida dela foi uma vida muito sofrida, né? Foi uma vida que foi marcada pela perda do marido e do filho no incêndio. E num ato de loucura e desespero, a Thelma roubou uma criança e criou como se fosse o filho dela que ela perdeu. Só que como era uma criança roubada, ela manteve isso em segredo de todo mundo e ela literalmente ficou com rugas de preocupação, porque ela sempre viveu sobressaltada de que alguém algum dia descobrisse esse segredo dela, né? Então ela sempre vivia tensa por causa disso, o que sempre deixou ela com uma aparência muito séria, muito cansada, né? E ela achou que com o tempo o rosto dela foi ficando com um aspecto mais caído, como se estivesse derretendo, né, o rosto. Ela não gosta dessa gordurinha que forma aqui embaixo, na lateral do rosto,
e passou realmente a odiar essa gordura quando descobriu que chamam isso de bulldog, né? Ela fala que não quer ser comparada com cachorro. Ela nunca teve tempo para se cuidar, porque a vida dela sempre foi muito atribulada, ela sempre priorizou o tempo dela, né, e o dinheiro dela na criação do filho, né, como mãe solteira, e cuidando do restaurante dela. E agora que assim, o filho já está mais velho, ela está numa condição melhor, ela resolveu assim, cuidar, porque ela começou a sentir o peso dos anos no rosto, sentiu que está realmente com aquela coisa pesada. Então ela me procurou para quê? Para melhorar a aparência cansada dela e melhorar o rosto, mas com naturalidade, tá? Então, assim, a Thelma é uma paciente completamente diferente da Geisa, né? É uma paciente que ela é mais velha, já tem um consumo maior, tem uma flacidez maior, tem talvez outras prioridades que em relação à Geisa. Então, eu peguei e expliquei para a Thelma, né, com relação à nossa escala de avaliação facial, dos 5 pilares, né? Então, recapitulando aqui quais são os nossos 5 pilares da nossa mandala, a gente tem primeiro a qualidade de pele, a gente tem o formato do rosto, a gente tem a proporção do rosto, a gente tem a simetria do rosto e a gente tem a expressão, tanto estática quanto dinâmica. Então, eu perguntei para a Thelma se ela estava se incomodando com a perda de brilho dela, né? Se achava que o rosto estava perdendo o viço. Ela achou que não, que assim, ela achou que, lógico, estava um pouquinho pior com o passar dos anos, mas definitivamente, perto das outras coisas, não era uma coisa que incomodava muito ela. Se pudesse melhorar, ia ser ótimo, mas também se não desse, não era a grande prioridade da Thelma. Então a gente pegou e chegou à conclusão que seria uma coisa leve, a gente marcou o 1 na escala dela. Aí depois eu perguntei sobre a firmeza da pele, se ela achava que a pele estava ficando mais flácida. E aí a gente fez aquele teste de pegar e puxar. Então quem entrou na live agora para saber a firmeza da pele, você pode pegar, está tudo vermelho aqui já de tanto puxar, pode pegar e puxar aqui o rosto para ver o quanto que a pele vem. Então algumas pessoas têm uma pele que ela é mais grossa, outras pessoas têm uma pele que é mais fina. Então voltando para aquela analogia do travesseiro, que eu falei que o rosto funcionaria como se fosse um travesseiro e a flacidez ela é relacionada à fronha, algumas pessoas têm uma fronha que parece um edredom, de grosso e pesado e firme. Outras pessoas têm uma fronha que é um lençol, sei lá, 400 fios egípcios. Então é um fio, um tecido que ele é super fino, parece um papel, e que você puxa e vem. Então a Thelma, ela tem uma flacidez, mas ela tem uma camada de gordura maior do que a Geisa. Que a Geisa, pelo perfil de atleta dela, ela tinha o quê? Só um papelzinho de gordura ali embaixo. Era a pele muito flácida, mas sem gordura embaixo. Já a Thelma não. A Thelma tem uma pele que é mais grossa, mais pesada, mas está flácida, ela está caindo. E isso se reflete tanto nessa área que ela deu um 3, né? Quanto nessa flacidez da perda de contorno do rosto, que é o nosso segundo pilar. Então ela acha que o rosto dela perdeu muito do contorno dele, né, de quando ela era jovem. Então perdeu o contorno, tanto as custas, disso que ficou caído aqui embaixo, né, do famoso bulldog, que ela odeia e deu um 3 para isso, quanto desse mesmo local aqui da Geisa, porque o terço médio da gente é praticamente assim, em geral, é a primeira área que começa a perder gordura, né, que seria essa área daqui. Então, normalmente, é o primeiro lugar que a gente começa a tratar. Então, ela, por exemplo, a Thelma, ela falou assim, olha, me incomoda isso aqui que está fundo, mas eu queria talvez começar preenchendo aqui o meu bigode chinês, que é essa área. E aí eu expliquei para ela, como explico para as outras pacientes, que o quê? Na verdade, essa parte daqui do bigode, lógico, a gente até pode preencher essa área, mas não é o nosso primeiro passo. Porque o rosto da mulher jovem, em geral, ele é um rosto que costuma ser mais triangular, né? Que é mais largo em cima e um pouquinho mais fino embaixo. E com o passar do tempo vai ficando com esse aspecto que é meio trapezoidal, né? Como está aqui. Então, quando a gente vai preencher aqui nessa área do meio, eu não quero jogar mais peso aqui para o centro do rosto da Thelma. Eu quero abrir o rosto da Thelma, para que esse sulco aqui ele abra, não porque está mais levantado e continua pesado,
mas porque ele foi puxado para cá, entendeu? Então, para deixar o rosto mais aberto. Porque a gente vê que ela já começa a ter, diferente da Geisa, vou voltar aqui na foto da Geisa, que tem essa estrutura óssea, essa foto aqui, essa estrutura óssea muito boa, a Thelma não. Ela já começa, olha, vê como vai fechando para dentro o rosto dela. Então a gente já precisa pensar em refazer um pouco mais essa estrutura óssea, além de levantar a pele e dar um pouco mais de volume ali para o meio. Então é um tratamento completamente diferente, né? Da Geisa, a gente vai ver mais para frente. Então ela se incomoda muito, o que mais incomoda para ela é essa flacidez do rosto e essa perda do contorno. Então ela ganhou no contorno do rosto, no formato 2:3, aqui. Com relação à proporção, né, que foi aquilo que eu falei, do tamanho do terço superior, do terço médio e do terço inferior, da Thelma é bem proporcional. Né? A gente esquece essa parte aqui do lado, mas se a gente olhar de frente, eles são bem proporcionais. Então, realmente, isso é uma coisa que não incomoda ela. Então, ela deu um 0 para isso. Então, nada que a gente vá mudar. Já com relação à simetria, né, que é aquilo que eu falei, que a gente pega o rosto, divide no meio e olha o lado esquerdo em relação ao lado direito, a gente vê o quê? Que ela tem um lado que é um pouco mais fundo do que o outro. E aí volta aquela história. Às vezes a gente pega mais sol de um lado do que o outro, a gente dorme mais de um lado do que o outro. Eles nunca são iguais. Mas ela acha que isso é uma coisa muito leve, não incomodou tanto. Então ela deu um, né, para isso. E aí, indo para o nosso último pilar, que é a expressão facial, ela acha que ela fica sempre com essa cara meio preocupada, né? Sempre com esse músculo daqui da testa e dessa parte entre as sobrancelhas sempre um pouco contraído. E como ela já está começando a ficar com um pouquinho de flacidez aqui nessa área, ela tende a usar esse músculo da testa para levantar a sobrancelha. Então é como se ela precisasse dessa força. E isso vai, obviamente, dando mais ruguinhas aqui na testa. Mas ela acha que não é uma coisa que está incomodando tanto ela. Também assim, incomoda, né? Mas essa parte do contorno do rosto incomoda tanto que ela realmente não se incomoda tanto com isso. A prioridade dela é outra. Então, se a gente for traçar o mapinha dela, a gente vai ver o quê? Então, se quiser só clicar aqui nos comentários, que daí isso desce. E aí dá para ver melhor, né? Então, essa parte de cima, que seria, sei lá, tipo as 3 horas do relógio, é a parte da qualidade da pele. Então, ela não se incomoda muito com a perda de brilho, mas se incomoda muito com a flacidez. Da mesma maneira que ela se incomoda demais com essa perda do formato do rosto, tanto pela flacidez caindo e formando o bulldog aqui, né, quanto pela flacidez, pela moleza, né, do rosto que ficou. Parece que ele ficou sem a sustentação, ficou com esse aspecto derretido do rosto. A proporção não incomoda tanto, da mesma maneira que a simetria, e as rugas incomodam. Aí como que a gente planeja, né, esse tratamento dela? Então, a nossa prioridade, o que é? É a firmeza da pele e o formato do rosto. Então, ela também é uma excelente candidata para a gente fazer o bioestimulador e fazer o preenchimento. E como que a gente vai fazer isso? Então, o bioestimulador, ela é assim, uma candidata ótima para aquele nosso protocolo do Firme Lift, que seria a firmeza da pele com bioestimulador e o efeito de lift com preenchimento. Lógico que para ela os produtos são diferentes, a técnica de aplicação é um pouco diferente e a quantidade de sessões que a gente vai fazer é completamente diferente. Por quê? O banco de colágeno que da Geisa estava ali em cima, da Thelma já está lá embaixo, né? Porque ela tem 20 anos a mais, ela teve uma história de vida completamente diferente, que deixou a pele dela mais caída, mais pesada. Então, como que a gente faria para a Thelma? A gente faria o bioestimulador nessa área daqui, e eu gosto muito numa paciente como a Thelma, tratar bastante essa área daqui. Por quê? Porque primeiro, já começa a ter um afundamento da têmpora, que é essa parte daqui, e quando essa parte afunda, ela colabora para a sobrancelha cair um pouco. Além disso, o bioestimulador ele dá um efeito de tração. Então, quando a gente traciona um pouquinho essa área, ele abre um pouco mais a sobrancelha, né? Então, deixa um olhar mais aberto, que é extremamente interessante para aquela pessoa que está ficando com o olhar mais caído. E, ultimamente, eu tenho começado a progredir mais para essa área do couro cabeludo,
porque a gente tem alguns estudos e que eu acho que eles começaram baseado muito numa técnica que o Daniel Coimbra, que é um amigo dermatologista do Rio de Janeiro, começou a fazer de preenchimento dessa área daqui, vendo o quê? Que quando a gente preenche essa área, a gente tem um levantamento dessa parte toda do rosto. E isso, assim, aí já é um assunto que eu falo mais nos workshops, porque já é muito técnico, mas tem a ver com as fibras de colágeno e com as camadas da pele. Mas a gente preenchendo essa parte dentro do couro cabeludo, que às vezes a pessoa fala, uai, mas vai gastar produto aqui que ninguém vai ver, não vai servir para nada, mas é extremamente interessante porque dá um efeito de lift para toda essa área daqui. E a gente distribui o bioestimulador também nessa outra área, que vai dar esse efeito de tração. E vai ser legal porque vai ser o primeiro passo para a gente começar a esticar esse bulldoguinho dela, né? Porque como que a gente disfarça esse bulldog? A gente tem, basicamente, três maneiras da gente fazer. Ou esticando a pele, ou aumentando o que está do lado, para disfarçar aquela parte que fica mais caída, ou a gente diminui esse fundinho. Então, como que a gente pode fazer essas coisas? Esticar isso aqui com um bioestimulador ou com alguns aparelhos, como ultrassom microfocado, como radiofrequência, por exemplo, ou até com laser a gente consegue. Aumentar a parte do lado com os preenchedores, que daí a gente vai criar essa estrutura da mandíbula que ela praticamente não tem mais, então a gente olha aqui pelo lado, a gente vê que a mandíbula dela já não é mais muito definida, ou com os esvaziadores diminuindo essa parte. Então, nos esvaziadores a gente pode usar, por exemplo, algumas coisas que destroem as células adiposas, como a gente pode usar algumas substâncias que a gente injeta para murchar essa gordurinha. Então, às vezes a gente faz uma combinação de todas essas técnicas para que isso aqui volte, e lógico, o objetivo não seria ela ficar com essa mandíbula de uma pessoa super malhada de 30 anos, mas de uma maneira que a gente consiga esticar isso aqui para ficar mais disfarçado. Então isso seria o efeito do bioestimulador e no segundo passo do preenchedor e o esvaziador nessa área da mandíbula. Mas no Firm Lift a gente faz na mesma sessão, no mesmo dia, o bioestimulador nessa área e o efeito lift ele é dado pelo preenchimento nessa área. E a Thelma, ela já merece alguns tipos de preenchimento diferente. Primeiro, diferente da Geisa, que eu vou voltar aqui, que tem só um consumo de gordura, mas tem uma estrutura óssea excelente, a Thelma não. A Thelma, a gente vê que ela já começa a ter um consumo desse osso aqui. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa meio que refazer essa estrutura óssea dela. Então a gente usa um preenchedor que ele é bem duro, bem firme, que a gente coloca logo acima do osso para levantar isso tudo. Então ele levanta essa fronha toda dela, que é um edredom de pesado. Então a gente precisa de um produto firme que tenha força de sustentação para levantar isso tudo. E aí já vai melhorar muito, vai dar um efeito lift na pele dela. Só que lógico, com a experiência já de fazer isso, eu já sei que só isso não vai ser suficiente, vai dar uma boa melhorada, mas isso aqui vai continuar muito fundo. Aí o que é que a gente faz? A gente usa um outro preenchimento, outro preenchedor que ele é mais firme um pouco, mas ele se integra muito bem ao tecido, ele se molda ao tecido. Então ele consegue levantar mais essa parte aqui do meio, sem ficar aquela coisa dura que a pessoa quando pega sente que tem um preenchimento ali, como se fosse um carocinho ali dentro, né? Algumas pessoas às vezes fazem o preenchimento dessa área só com aquilo, então às vezes quando vai sorrir, e aí principalmente quando você faz isso acima do músculo mais superficial, fica como se fosse uma bola, né? Parece que tem uma bola de, sei lá, uma bola de golfe, né, na bochecha. Então a gente usa um produto que se integra bem ao tecido, né, para que não dê esse aspecto de bola. E aí para ela é interessante também a gente já começar a tratar essa parte aqui da asa do nariz, que a gente chama de fossa piriforme. Que se a gente for olhar, porque aí já entra uma coisa que é bem técnica, que é com relação ao envelhecimento da pele da gente. Porque a gente envelhece como um todo. A gente não envelhece só na camada da pele. A gente envelhece na camada da pele, da gordura, do músculo e do osso, né? Então, a gente vai tendo com o passar dos anos um aumento de um buraco que tem aqui, que vai
aumentando esse espaço e a tendência é o tecido afundar mais, além da reabsorção de uma gordura que a gente tem aqui. Então a gente faz um preenchimento nessa área para levantar esse fundo aqui, que diminui absurdamente esse aspecto fundo do sulco, sem precisar preencher o sulco. E começa a dar essa informação aqui de uma linearidade maior da pele. Não fica aquela coisa que é bem uniforme, de repente vem o fundo aqui nessa fossa. Então a gente faz um preenchimento por alguns pontos, já próximo do osso, mas um pouquinho mais acima, nessa coisa mais funda dela, com esse tipo de preenchedor. E aí o arremate a gente faz com um terceiro tipo de preenchedor diferente, que é um preenchedor que ele é super mole, ele tem uma textura de gordura na pele, e que é só para dar o volume, para dar assim, aquele arremate mais arredondadinho, né, que é para devolver aquele aspecto assim, meio de saúde, né, vamos dizer assim, para a pele, para tirar esse aspecto meio consumido, né, do rosto. Então com isso a gente reestrutura todo esse terço médio dela. Reestruturando o terço médio, aí a gente começa a olhar, desculpa que não sei se é polícia ou bombeiro ou ambulância que está passando aqui perto, acho que deve ser ambulância. Mas enfim, então reestruturando esse terço médio dela, quando a gente reestrutura o terço médio, que é o primeiro passo que a gente faz, normalmente isso traciona um pouco essa parte aqui de baixo e a gente consegue uma melhora do terço inferior. Aí a gente reavalia o terço inferior. Então aí num segundo momento, que pelo menos eu tendo a fazer isso depois, a gente vê como está esse terço aqui embaixo, para pensar como que a gente vai tratar o contorno. Pode agendar, Juju. Agenda para segunda-feira que a gente conversa sobre isso. E aí, então, a gente parte aqui para o contorno. Porque aí você já vai precisar preencher menos, muitas vezes usa um volume menor. E aí a gente tem também o que? A gente nota que isso daí tem um estudo que é muito legal, que mostra que quando a gente começa a tratar essa área, a gente precisa de menos produto nessa outra área daqui. Então, legal. Aí a gente fez essa primeira etapa do tratamento com a Thelma, aí a gente passa para a segunda prioridade dela, que é o tratamento das rugas de expressão. A sogra, só vir para cá, minha sogra. E aí a gente passa para as rugas de expressão para tirar um pouco essa seriedade. Só que a Thelma já tem algumas particularidades diferentes da Geisa. Então a Geisa, olha como a sobrancelha da Geisa é mais arqueada, né? Ela tem uma sobrancelha mais arqueada, não tem um excesso de pálpebra. Já na Thelma, a gente nota o quê? Tá vendo? Mesmo ela forçando, fazendo uma expressão mais séria, a gente vê que é meio caída, porque ela perdeu a sustentação nessa área, né? E ela precisa do músculo daqui do frontal, que é esse músculo aqui da testa, que daí, quem quiser ver lá no IGTV, ou pode ver no meu canal do YouTube, aquela live dos procedimentos para as mulheres, a gente entende hoje em dia o frontal como um músculo rejuvenescedor, porque ele vai puxar isso aqui para cima. A gente tem poucos músculos que puxa para cima, né? A grande maioria puxa para baixo. Tudo puxa para baixo, ajudado pela gravidade. Então, o frontal, ele puxa a sobrancelha para cima, a gente tem uma parte do músculo dos olhos que puxa para cima, e a gente tem a parte de cima daqui dos músculos da boca que levantam e fazem um sorriso, né? Fazem a abertura da boca. Então, a gente não quer deixar isso aqui pesado. A gente faz a toxina, mas faz uma toxina bem de leve. Para quê? Para que melhorem as rugas, mas que ela não perca essa força. E às vezes a gente usa uma técnica que chama microdose. A microdose não quer dizer que a gente está fazendo pouca toxina, não é isso. A gente faz a mesma quantidade, mas a gente faz muito mais espalhado nessa área, que com isso a gente consegue manter a força do músculo, mas a gente reduz as rugas. Então ele é extremamente interessante para uma paciente igual a Thelma, que já tem esse peso aqui. Então a gente consegue melhorar as rugas, mas sem dar aquele aspecto pesado que algumas pessoas reclamam depois. Entendeu? Então, assim, isso seria o primeiro passo. Aí, depois de um mês, mais ou menos, a gente reavaliaria a Thelma. E aí a gente já veria como que ficou isso aqui e pensaria, ok, precisa mais volume aqui? Não, não precisa mais volume. A Thelma certamente precisaria de mais uma sessão de bioestimulador. Entendeu? Porque ela já tem um consumo muito grande.
Algumas pessoas dizem assim, você precisa de uma sessão de bioestimulador por década de vida, né? Pelo menos do bioestimulador que eu uso. Eu já não sou tanto assim. Eu acho que dá pra gente fazer umas 2 ou 3 sessões, às vezes, com intervalo de 1 mês, mas aí reavalia depois de uns 3 meses, e aí vai revendo essas prioridades. Mas a gente faria como prioridade, muito provavelmente, uma segunda sessão de bioestimulador, e aí já caminhando um pouco mais para essa área daqui, que a gente pode, para fazer o bioestimulador tanto nessa área para dar mais firmeza, para diminuir a velocidade que está despencando isso para cá, como a gente começaria agora a fazer o bioestimulador em cima do osso. Porque quando a gente faz esse bioestimulador em cima do osso, ele cria como se fosse uma capa protetora. E aí a gente pisa um pouquinho no freio na reabsorção do osso. Então é uma coisa que é extremamente interessante já para aquela coisa do rejuvenescimento e da prevenção do envelhecimento. Então, depois de ter feito isso, a gente começaria a cuidar do terço inferior da telma. E aí, teria que discutir algumas coisas, mas eu gosto muito de fazer essa técnica, de associar o preenchedor com o esvaziador, porque aí você não usa muito de nenhum dos dois. Você diminui um pouco dessa área, esvaziando ela, e você estica um pouco mais isso para dar essa ilusão de que esse bulldoguinho sumiu. Porque se você só preenche, muitas vezes você acaba usando muito produto. E a gente precisa ter um cuidado muito grande com a mulher, porque se a gente for refazer esse ângulo da mandíbula aqui de trás, que é o que a gente quer para poder essa esticada, porque o que acontece? A gente tem um músculo ali que ele vem aqui no rosto, passa pela mandíbula, vem para o pescoço e vem aqui para o ombro até um pedacinho das costas. E ele fica raspando aqui nesse ângulo da mandíbula o tempo todo. Então a gente vai tendo um desgaste ósseo ao longo dos anos e com essa perda do contorno, a gente vai perdendo essa definição. Então a gente refaz esse ângulo, refaz esse ramo da mandíbula, que com isso a gente estica. Só que na mulher a gente tem que ter muito cuidado para não usar uma quantidade muito grande de produto, porque a gente não quer masculinizar o rosto da mulher, né? Para algumas mulheres até existe uma tendência hoje em dia de você deixar a mandíbula um pouquinho mais larga, né, mais agressiva, né, vamos dizer assim, com o ângulo mais agressivo, e isso aqui mais desenhado, como é o da Geisa, que a gente vê aqui, olha, um ângulo quase que rasgado, né, que a gente fala, que é enfim, ela é uma lutadora de MMA, né, então é esperado um pouco que ela tenha isso, porque ela tem também uma musculatura aqui mais forte. Mas aqui na telma não, o objetivo não é isso, é simplesmente a gente dar uma definida maior, mas sem masculinizar, sem alargar essa parte de trás. Porque essa parte de trás mais larga é o que dá o aspecto um pouco mais masculino. Então na mulher a gente quer o quê? Em geral, que essa parte daqui, que é o arco zigomático, seja um pouco mais largo do que essa parte de baixo aqui da mulher, entendeu? Da mandíbula. Lógico que existem exceções, então todo mundo vai pegar, vai puxar a foto da Angelina Jolie, vai ver que isso aqui dela é muito parecido aqui de cima, mas é o tipo de rosto dela, então cada pessoa tem um formato de rosto. Mas em linhas gerais, a gente não quer deixar isso aqui mais largo. Isso seria, então, o segundo para o terceiro passo do planejamento de tratamento da telma. Então, assim, eu espero que isso tenha sido divertido, né, para todo mundo, aqui só revendo, né, a escala, né, de avaliação facial da telma. Então a gente trataria essa parte primeiro do contorno facial, né, essa parte da perda de firmeza, da flacidez, dessa perda de definição do contorno dela, que seriam as nossas prioridades. Aí a segunda prioridade seria esses do número 2 dela, que daí seria essa parte das rugas, né, tanto de expressão quanto as rugas de estáticas, né, que são aquelas paradas, e depois a gente reavaliaria isso tudo. Então ela muito provavelmente teria uma mandala parecida com essa. Então uma coisa que é muito legal que a gente pode fazer no consultório é ou colocar uma foto do lado da outra, ou a gente pode superpor uma mandala dentro da outra. Então quanto mais ela for fechando, melhor está ficando o rosto, entendeu? Melhor está tendo aquela percepção. Então isso é uma técnica que eu acho que é muito legal, muito bacana essa ferramenta de avaliação, porque a gente faz junto com o paciente
a gente consegue ter essa percepção do que é que está melhor, do que é que está pior, definir uma escala, né, de tratamento, né, de cada um, e individualizar o tratamento, porque o que faz a diferença da gente, dermatologista, é que a gente não segue uma regra de bolo, né? A gente vai e individualiza e adequa o tratamento à pessoa. Então lembra, como eu falei, olha, para quem chegou aqui no final da live, deixa eu mostrar aqui a foto da Geisa, né? Então lembrando que a Geisa é uma lutadora de MMA e que na avaliação dela a gente tinha essa parte das rugas de expressão muito fortes, né? Que daí se a gente fosse olhar simplesmente e falar, não, vou já fazer uma toxina aí que vai ficar ótimo, vai puxar esse 3 para o 0, né? Nela praticamente. Só que aí a gente lembra o quê? Que a Geisa é uma lutadora de MMA. Então ela sendo uma lutadora de MMA e policial civil, policial militar, desculpa, ela precisa dessa cara de seriedade, ela precisa dessa cara brava. Então a gente não quer tirar isso daí dela, porque isso daí talvez impactasse na vida pessoal e profissional dela. Então, embora na avaliação isso seja uma coisa notável que a gente percebeu juntos, mas não é definitivamente a nossa prioridade de tratamento. E a Thelma já é outra coisa. Entendeu? Então eu espero que isso tenha sido legal. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda dá tempo, tem alguns minutinhos aqui. É só botar nos comentários ou colocar aqui no pontinho de interrogação. Essa live, como sempre, vai pro IGTV, eu devo colocar daqui a pouco, provavelmente, ou então no máximo amanhã eu já devo colocar. E aí a gente pode tirar essas dúvidas. Então, tanto quem for não médico, né, que pode tirar alguma dúvida se quiser dessa ferramenta, né, de avaliação facial, que é uma coisa que a gente faz junto, e aí já dá para ter um norte, né? E aí entende também, né, o tratamento, isso que é legal, né, que a gente entende, consegue juntos entender por que a gente está fazendo cada tratamento e que tratamento a gente está fazendo, e avalia o rosto de uma maneira global. A gente não foca só, sei lá, em pé de galinha, em ruga, em pela boca que parece que está pequena, a gente consegue ver o rosto como um todo, porque quando a gente olha para a pessoa, quando a gente se vê, né, no espelho, a gente não está olhando só. Tudo bem que a gente pode até olhar mais para uma coisa, né, do que para outra, mas assim, a gente olha o rosto como um todo. Então, a gente tratar isso tudo traz um resultado muito bom. E outro conceito que é importante é a gente entender que a gente não precisa, o ideal, né, se possível, é que a gente não trate um elemento, é que a gente trate aquela estrutura toda. Então, muitas vezes, quando a pessoa acha que a boca está pequena, né, aquela boca mais comida, normalmente não é só a boca, a gente tem já um envelhecimento ou uma perda de sustentação daquela estrutura toda ao redor. Então, para a gente ter um resultado ótimo, a gente precisa tratar aquilo tudo. Entendeu? Então, assim, quem não for médico, se tiver alguma pergunta, né, pode mandar, quem for médico também pode mandar, né, depois nos comentários ou em direct. E quem for dermatologista e que quiser aprender mais sobre essa ferramenta, também pode mandar um direct para mim, que daí eu vou ter o maior prazer em responder. Então, assim, eu espero que tenha sido bacana, assim, que vocês tenham gostado dessa brincadeira de fazer essa avaliação com essas duas pacientes globais, essa avaliação global das duas pacientes globais, né? E que tenha dado para entender aqui um pouquinho melhor como que funciona na nossa cabeça a avaliação facial. Então, como sempre, assim, eu queria agradecer muito a todo mundo que assistiu, né, que tirou um tempinho agora no sábado para entrar aqui no canal para poder ver. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado. O vídeo, então, como eu falei, vai para o IGTV, aí vocês podem ver por lá de novo e mandar no aviãozinho para outra pessoa, como também ele vai para o meu canal no YouTube, que é o Walter Loureiro Dermatologia, todas as lives estão lá, e eu acho que é um lugar que é mais fácil para a gente assistir, porque aí você já consegue ir direto para uma área específica, consegue parar no momento e depois assistir depois. Então, assistam lá e, se puder, até assim no canal, que daí ajuda bastante. Tá bom, gente? Obrigado. Então, próxima sugestão de live, se alguém tiver, talvez a próxima seja durante a semana sobre dermatite atópica, de perguntas e respostas. E aí, do próximo sábado, eu ainda vou definir o tema, então, se quiser, pode mandar sugestões. Então, muito obrigado por ter entrado, por ter assistido, por ter participado aqui da live. Então, alguma dúvida que tiver, é só mandar direct para mim. E aí, se os dermatologistas quiserem aproveitar um pouco mais e aprender sobre essa ferramenta, Ana Luísa está até aqui na live, e aí é só mandar um direct para mim ou para ela, que a gente pode até programar para fazer uma coisa mais específica disso.
Tá bom, gente? Então, bom final de semana, fiquem bem, se cuidem, saúde para todo mundo e muito obrigado por ter assistido. Tchau e fiquem bem.